Rafael, o presidente Lula falou de quase bandidagem no processo de privatização da Eletrobras. Falar de bandidagem em estatal brasileira é um assunto bem complexo, não é não? É bem complexo. Hipócrita, mas complexo, né? O Lula, né, falando, ele que pelo menos deveria largar, né, o partido que ele faz parte, já que é uma quadrilha, né, que fez um grande rombo aí na Petrobras, em outras épocas aí de governo também, que ele fazia parte, né, assim como a Dilma, enfim. Acho interessante a fala dele quando ele fala em estatal e crime na mesma frase, porque parece que deve dar um tchutchu na cabeça dele que ele fica em pane, porque ele não tem controle, obviamente, dessas, né, estatais, que a Eletrobras, por exemplo, que está em processo de privatização, né, a própria Petrobras, que ganhou uma autonomia depois do governo Temer, e também o que ele acabou falando, né, sobre a independência do Banco Central. É, sim, uma coisa meio difícil para ele engolir isso, porque ele não tem controle como fazer aquelas situações que ocorriam em nosso país, né? A Veja aqui, ó, Lula admite corrupção na Petrobras nos governos do PT. Ele mesmo admitindo, né? Uma reportagem da Veja por Lucas Vettorazzo, 25 de agosto de 2022. Ele mesmo admitindo, né? Então, ele está fazendo parte de uma quadrilha, né, de corruptos dentro do PT e acaba falando uma asneira dessa. É claro que a gente fica meio assim, vai ter muita coisa para falar, até porque nem completamos ainda 2 meses de governo Lula. Ô Rigon, é confortável a gente discutir esse tipo de assunto com esse tipo de fala que o presidente está imprimindo ultimamente nos discursos, nas reuniões que ele participa? Há que se reconhecer que em alguns momentos ele não desceu do palanque ainda, né? E isso é ruim porque estamos no mês 2, né? Não faz 2 meses que ele o duro é fazer igual o Bolsonaro, ficar 4 anos em cima do palanque, né? Nós temos que reconhecer que o processo da Eletrobras, o processo de privatização, foi eivado de encrenca. A empresa é responsável por 30% do fornecimento de energia e 50% da transmissão. E todo mundo sabe que, finalizada o processo, a conta de luz vai aumentar em torno de 20%. No processo de privatização, foi feito um esquema de passar na casa de alguém que participou do arremate. Na casa, que eu digo fazenda, nas terras de quem arrematou a Eletrobras. Então, ela foi sem considerar a questão do preço. Então, ela sempre foi polêmica. Eu acho que está na hora da AGU realmente representar, e a justiça decide se alguém levou por fora, se houve algum chuncho. Por que você vai vender um troço tão importante para o país, que é a questão da energia, produção, distribuição de energia, por um preço que foi contestado? Fernando Tupan, qual a motivação do Lula todo dia dar uma declaração polêmica? Ele quer deixar o Bolsonaro no mesmo nível dele, entendeu? Um cara que meteu a mão no jarro do dinheiro público durante 4 anos. Não sei se vai conseguir, mas ele está tentando já, todos os dias ele dá uma patada. Mas veja só, Paulo Caetano, se ocorreu isso mesmo, de pagar 3 vezes a ação se quiser recomprar, isso é uma coisa que não deve ser feita. Isso tem que ser investigado. Se houve realmente essa diminuição de participação dentro da diretoria, tem que ser em cima do número de ações que tem. Isso, na minha opinião. Apesar de eu discordar assim no aparelhamento da empresa, que é isso que o Lula quer. O Lula precisa de mais cargos para os companheiros, cargos bons, com bons salários, porque ele precisa montar o exército dele para 2026. E isso que o Lula quer. O Lula quer um exército para reeleição, mesmo com 83 anos, que vai ser a idade dele em 2026. Tomara que isso não dê certo, porque se você ouviu agora ele nessa declaração, ele está com um problema sério na garganta. E não sei se vai aguentar tanto tempo assim para gritar com os brasileiros.